Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Eu vou fazer uma entrevista com você, tá? Tá. Qual o seu nome? Meu nome é Valéria. Qual que é a sua idade? Eu tenho 33 anos. 6. Em que ano você se formou? Em 2006. 2006. Faz tempo. Legal. Possui pós-graduação? Sim, eu tenho três pós-graduações, né? Mas atualmente eu estou fazendo mestrado na área de educação física. Bacana. Qual seria a pós-graduação que você tem? Ah, sim. Eu fiz pós-graduação em atividade física e saúde, a primeira, né? A segunda em deficiência intelectual, que é uma área que eu achei necessário pesquisar, devido ao campo de trabalho. E a terceira que eu fiz também nessa área chama-se Esporte e Atividade Física para Crianças com Deficiências. Bacana. Tá. E há quanto tempo você ministra aula de educação física? 12 anos. 12 anos. Ok. Em quais turmas que você ministra aula? Há 8 anos eu ministro na Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. Ensino Fundamental. Já ministrei no Ensino Fundamental 2, no médio, na EJA, na Educação Especial, por todas as modalidades. Mas há 8 anos eu estou com os menores. Ok. Então, vou fazer algumas perguntas agora, tá? Para você, professora, o que é jogo? O jogo. Vamos ao jogo. O jogo ele é uma prática lúdica, né? Ele pode ser uma prática corporal, mas ele também se enquadra nos jogos de raciocínio, né? Por exemplo, jogos de tabuleiro, jogos que não envolvem o movimento, né? Na educação física, escolar, ele é o conteúdo predominante como prática corporal, né? Então, a gente pode trabalhar com jogos de raciocínio, mas o conteúdo predominante é a prática corporal, né? E o jogo ele é entendido como uma prática lúdica em todas as culturas. Por isso ele se legitimou como conteúdo da educação física, certo? Maravilha. Então, assim, através dos tempos, o jogo ele sempre esteve presente nas sociedades, nas culturas. Então, tem jogos que eles pertencem a várias sociedades e tem jogos que são específicos de uma cultura só. Ok. Entendeu? Maravilha. Né? Isso é o jogo. Tá né? bom. A próxima pergunta seria: como organizar as aulas com o conteúdo jogo? Vamos lá. Então, para a gente organizar os jogos na aula de educação física, a gente tem que levar em consideração a faixa etária das crianças, né? Então, vamos por etapas. Na educação infantil, nós trabalhamos com jogos de regras simples, né? Eu esqueci de dizer que os jogos eles têm duas características principais, que são as regras bem definidas e a competição, o ganhar e o perder, né? Sem essas duas características, torna-se apenas uma brincadeira, né? Então, para se caracterizar jogo, então na educação infantil são regras simples, né? Tem que haver as regras, mas elas são bem simples. Outra característica da educação infantil são os jogos simbólicos. Né? Então, são jogos onde a gente desperta a imaginação, a criatividade. Então, nesses jogos tem que ter heróis, fadas, unicórnios. Né? Isso é característica da organização dos jogos na educação infantil. Já no ensino fundamental, nos anos iniciais, primeiro, segundo ano, ainda encontramos essas características, né? Então, nós podemos explorar esses jogos que a gente utilizou na educação infantil, mas nós podemos aumentar o grau de complexidade das regras, né? E também nós partimos para a contextualização dos jogos da cultura local, da cultura regional, resgate de jogos tradicionais do contexto familiar das crianças. Então, é assim que a gente organiza. Já nos anos finais do Ensino Fundamental 1, nós trabalhamos com jogos mais complexos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Um jogo de queimada, né? Na educação infantil, não rola, né? Porque as regras são muito complexas, né? No Ensino Fundamental 1, nós podemos começar a introduzir algumas regras. E nos anos finais do Ensino Fundamental 1, nós trabalhamos todas as regras, variações, né, o aspecto histórico do jogo, e a gente vai ampliando. No Ensino Fundamental 2, né, e aí nós ampliamos para os jogos internacionais, aí nós vamos explorar outras culturas. Tá. No quinto ano eu já começo a trabalhar jogos internacionais. E assim, nós não estamos falando de coisa muito... né, extraordinária, né? Por exemplo, a brincadeira Jockey-Pô. Ela é uma brincadeira muito praticada no Japão. Né? As crianças gostam desde muito pequenos, mas aí quando eles forem mais velhos, eles vão entendendo o conceito, a diferenciação entre o que é jogo
do Brasil e de outros países, né? É mais ou menos assim que a gente organiza, em grau de complexidade. Obrigado. Quais são os propósitos de jogos na sua aula? Mais ou menos o que eu expliquei, mas vamos lá, vamos dar alguns exemplos, né? Então, na educação infantil, eu trabalho muito com jogos de perseguição. Por exemplo, os famosos pega-pegas, né? Jogos de perseguição de formatos variados. Eles gostam muito, eles trazem como conteúdo da cultura, da idade deles, né? E aí eu exploro isso de diversas formas, né? Na educação infantil, no ensino fundamental, ainda tem esses jogos de perseguição, mas aí a gente vai trabalhando mais a questão do coletivo, do cooperativo, do competitivo, né? Das ramificações entre os jogos. Outra forma que eu trabalho jogos são jogos de estafeta, né? Então, eu gosto muito de trabalhar, quando eu quero trabalhar alguma habilidade motora específica, eu trabalho jogos de estafeta com as crianças, certo? Uma terceira forma de trabalhar os jogos são jogos de representação, né? Então, as mímicas, isso trabalha bastante a expressão corporal. São variadas, né? Os jogos simbólicos eu exploro bastante na educação infantil. Tem os jogos de raciocínio. Eu, particularmente, né, gosto de trabalhar muito com xadrez, com a dama, com a trilha. Esses jogos, o material já existe na escola, então a gente explora. As crianças gostam. No primeiro momento eles ficam assim, mas não é quadra? Mas depois que eles entendem as habilidades a serem desenvolvidas e eles se envolvem, né? E eles entendem o ganhar e o perder e as regras. E aí eles vão se apropriando, eles gostam bastante depois para utilizar nos momentos livres, intervalo, em outros contextos, né, nas outras aulas, aí eles vão inserindo na vida deles esses jogos. Legal. É assim que eu trabalho. A última pergunta, então, seria, na sua opinião, o jogo contribui para a formação dos alunos? Caso afirmativo, como contribui? Sem sombra de dúvidas, né? Se eu acredito, né? O jogo, ele trabalha de forma integral, né? Então vamos pensar assim, nas questões motoras, né? O jogo ele trabalha as capacidades físicas, então a gente pensa em força, flexibilidade, resistência, velocidade, agilidade, né? Ele desenvolve todas as capacidades físicas, ele desenvolve as habilidades motoras, então se a gente pensar nas habilidades de locomoção, né? As várias formas de locomoção. Com os pequenos, a questão do jogo simbólico, quando eu trabalho imitando os animais, as posições corporais dos animais, eu estou trabalhando várias formas de locomoção. Ele trabalha com estabilização, que são as várias formas de equilíbrio que o nosso corpo pode, né, produzir. Um jogo, uma brincadeira toca do coelho, né, onde eles têm que se locomover imitando o coelho, eles estão equilibrando, então imitando o saci, eles estão se equilibrando no pé só, né? E também manipulação, então tem jogos de manipulação, por exemplo, boliche, né? A coordenação óculo-manual. Além das questões motoras, ele trabalha as questões cognitivas, atenção, concentração, raciocínio, a hipótese, o levantamento de estratégia. E ainda um terceiro aspecto, que ele é geral, não só dos jogos, né? Mas os jogos contemplam também, que são as questões atitudinais, né? Então, hoje em dia são chamadas de competências socioemocionais, né? Então, é o respeito pelo outro, o respeito por si mesmo, pelas suas limitações e suas potencialidades. Então, isso se chama autorregulação, né? A cooperação, a solidariedade, né? O cuidado, né? O saber se colocar no lugar do outro, que é a empatia. Então, o jogo ele trabalha todas essas questões. Então, ele trabalha de forma integral o aluno. Sim. Por isso, ele é relevante na área de educação física. É interessante a gente pensar que dentro dos jogos, o professor ele precisa deixar os alunos se expressarem, né? Colocar suas opiniões, falarem sobre as regras, aquelas que não estão dando certo, aquelas que estão dando certo. É importante o professor explicar para o aluno que se as regras não forem respeitadas, o jogo não está acontecendo como deveria, né? Como que a gente pode melhorar isso? Então, isso vai desenvolver a criticidade, a inteligência, né? Essa capacidade de hipótese, de estratégia coletiva, que é o objetivo, né, vamos dizer, mais avançado do jogo. Não só pensar numa estratégia para mim, mas para toda a minha equipe, né? Então é importante o professor deixar o aluno se expressar. Mais ou menos isso. Tá bom, professora. Muito obrigado pela entrevista. Bom trabalho, então. Obrigada. Valeu. Obrigada. Foi muito bom, viu?